Hello, good morning pessoal, meninas, sejam bem-vindas Morning Girls. E hoje o que a gente vai falar, o que a gente vai conversar juntas? Nós vamos falar sobre isso aqui, ó. O que é isso aqui? Agenda. Hoje nós vamos falar sobre agenda, programar o que a gente precisa fazer, se planejar a semana, planejar o dia. Isso aqui é muito importante. Não viva sem isso aqui. Não tem como viver sem isso aqui. Se você está vivendo sem isso aqui, você está sobrevivendo. Então a gente vai falar sobre isso hoje, sobre agenda. E aí a gente vou contar para vocês algumas dicas, algumas coisas, vou contar tudo que eu faço para fazer a minha agenda. E também quero ouvir vocês, quero trocar uma ideia com vocês também, pra gente poder trocar essas figurinhas e uma ajudar as outras. O nosso objetivo aqui das Morning Girls é isso, a gente bater esse papo e uma ajudar a outra aí naquilo ali que a gente precisa, né? A gente tem muito que compartilhar umas com as outras, a gente tem muito que se ajudar uns aos outros, né? Então esse é o objetivo do nosso encontro aqui das Morning Girls. Então, bom dia Sheila, bom dia Sani, bom dia Bruno, meu amor, bom dia meu amor, que Deus abençoe o dia de vocês, que seja uma segunda-feira maravilhosa, que seja uma segunda-feira produtiva, como a gente sempre espera que seja, né? E aí, todo mundo preparado pra gente fazer a nossa agenda? E aí, vai me contando aí, você tem agenda? Você me responde isso, sim ou não? Você tem agenda? Você usa, né? E a segunda pergunta, você usa a sua agenda? Porque às vezes tem gente, eu já vi demais, tem gente que tem agendas lindas, aquela agenda caríssima, mas não usa. Eu já vi demais. Mas e conta vocês têm agenda? E aí? A Sheila tem agenda. E vocês têm agenda e vocês usam a agenda? Me conta aí. Eu também amo a agenda, é muito, muito importante pra mim. Não dá pra viver sem agenda. Olha aí, tá vendo? Tem, casos de pessoas que têm agenda e não usam. Mas aí, agora você vai aprender a usar a sua agenda. Você vai aprender e você vai passar a usar a sua agenda. E você vai ver os benefícios de você ter uma agenda e usá-la, tá? Tem uma frase muito interessante que eu até coloquei no meu e-book, que é: quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. E isso é super verdade, porque se você não tem uma agenda, né, é verdade, né, Sheila? A gente sempre faz, não, uma coisa que ela usa, uma coisa que ela gosta, que eu também gosto, é agenda e acertava no presente sempre, né? E aí, esse lance que quem não tem agenda vira a agenda dos outros, isso é muito verdade. Porque não é questão de não ter a agenda, se você não tem a agenda. É questão se você não tem compromissos, se você não tem os seus horários pré-estabelecidos, se você não tem tudo planejado, as pessoas ao seu redor acham que você tá à toa. E aí, você vira a agenda dos outros. Precisa fazer isso assim, assado? Fulana tá à toa, ela faz. Te liga do nada. E aí você até sabe que você tem um monte de coisa pra fazer. Mas como você não tem um planejamento, como você não tem agenda, a pessoa te liga e toma todo o seu tempo ali e pronto, você é a agenda dos outros. É na hora que a pessoa quer, você tá ali mesmo, na hora que precisa de fazer alguma coisa, empurra pra você. E você acaba que não consegue falar não, porque você não sabe se você tem compromisso, você fica pensando, nossa, eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas, sabe, vira aquela confusão. Então, realmente, se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros, com certeza. Então, tenha a sua agenda, tá? Isso aqui é muito, muito importante. Não importa se você trabalha, né, se você tem um emprego fixo, não importa se você é dona de casa. Às vezes a pessoa pensa que por ela ser dona de casa, ela não precisa ter agenda, né? Então, eu não tenho que ter horário marcado pra nada, que eu não trabalho fora, então eu não preciso ter agenda não. Porque não tem hora marcada pra fazer as coisas, e aí não tem agenda. E eu falo isso porque eu já fui assim. Quando eu não trabalhava, quando eu era mais jovem,
Eu não trabalhava, então eu não tinha agenda. Eu pensava, a hora que acordar, acordou, a hora que der fome, come, a hora de limpar a casa, limpa, se não limpar também, depois limpa. E era um pesadelo aquilo, era um pesadelo. Então eu falo isso porque eu era assim. Então eu era a agenda de outras pessoas. Eu era a agenda de outras pessoas que faziam o que queriam com a minha vida, né? Good morning, Maíra, Valéria, sejam bem-vindas. E aí, então, a gente precisa, não importa se você tem a sua empresa, o seu próprio negócio, se você trabalha para outra pessoa, se você é só, essa palavra é horrível, né? Não é só, meu Deus, é muita coisa. Se você é dona de casa, se você trabalha na sua casa, não importa o que você faz, você precisa ter a sua agenda. Você tem que acordar todos os dias sabendo o que tem que ser feito naquele dia, não importa. Ah, mas aí a minha agenda, por exemplo, é muito simples. Eu acordo 7 horas, começo a trabalhar 8, aí eu tenho 1 hora de almoço e paro de trabalhar às 18 e vou para casa. Pronto, a minha agenda. Tem muito tempo aí que você tem que se organizar. Muito tempo. Se você trabalha fora de casa e acha que essa agenda é só isso, não. Porque o que acontece? Além de trabalhar fora, e a sua casa? E a sua família? E seu marido? Seu namorado? Seus filhos? A roupa para lavar? As contas para pagar? Isso tudo tem que estar na sua agenda. Por mais que você trabalhe ali, aquelas horas fechadas são horas de trabalho, aí que você tem que se planejar, aí que você tem que se organizar melhor, porque todas as outras coisas que não estão incluídas ali naquelas horas fechadas ali de trabalho, elas têm que estar muito bem organizadas, muito bem planejadas. Que hora que você vai fazer isso? Porque senão, gente, eu já vi isso demais acontecer. Não pode, gente, não faça isso com a sua vida, não. Eu já vi, por exemplo, assim, de uma mulher parar de trabalhar às 18 horas, chegar em casa com a roupa do trabalho ainda, daquele jeito ali, se joga no sofá, pega o celular e tá lá, ó. Quando vê, já são 10 horas da noite, não fez nada. Tá lá morta, exausta, não consegue levantar do sofá. E precisava ter feito tanta coisa, mas porque ela não tem um planejamento. E todos os dias são assim. Se você conhece alguém assim, não deixa a pessoa fazer isso da própria vida. Porque é muito fácil, gente, o dia passar e você não querer fazer nada. Por isso que preguiça é pecado. É por isso, tá lá, nos 7 pecados capitais, preguiça é pecado por isso, porque acaba com a nossa vida. É claro, meninas, que assim, tudo bem você ter um dia off, ter um dia de descanso, sabe? Ficar algumas horas, sabe? Sem pensar em nada, sem fazer nada, tudo bem, isso também faz parte. Mas isso não pode ser a sua rotina, isso não pode fazer parte do seu dia a dia. Ontem mesmo, por exemplo, eu não fiz nada. Eu tinha algumas coisas, né, que eu tenho um compromisso fixo no domingo de trabalho, mas ontem eu não fiz. Ontem eu realmente quis descansar, sabe? Descansar a cabeça e o corpo. Mas aí, para que aquilo acontecesse, aquele compromisso fixo de trabalho, eu não fizesse ele, eu me planejei. Eu já encaixei, porque não vai desaparecer. O seu compromisso não vai evaporar porque você procrastinou. Mas se você se reorganiza, tá ok, tá? Inclusive, esse lance de procrastinar é muito interessante, porque assim, eu não sei se vocês já leram a respeito, se vocês já pesquisaram a respeito, mas a procrastinação é algo nosso, já faz parte, a gente já nasce de fábrica com procrastinação, tá? Que é procrastinar? Deixar para depois, né? Não faz agora, faz depois. Então a gente já nasce procrastinando. Então nosso cérebro, ele já é assim, já faz parte. Quem aqui nunca procrastinou? Vocês se consideram uma pessoa procrastinadora? Ou você procrastina só de vez em quando? Conta aí pra mim nos comentários. Na verdade, existem 2 tipos de procrastinação. Existe a positiva e a negativa. Então, o que é a procrastinação positiva?
é aonde você vai precisar da sua agenda. Então você tem algo para fazer e aí você entende que não dá para fazer tudo num dia só. E aí, então, você procrastina. Você fala, não, hoje eu não vou fazer isso hoje. Eu vou fazer quarta-feira, 8 horas da noite. Isso é uma procrastinação positiva. Isso é importante, porque não é que você tá procrastinando, é você tá entendendo que tem que ter prioridades e aí você vai e programa aquilo para depois. Isso é procrastinar, mas é de alguma forma positiva, né? Aí, ó, Maíra procrastina de vez em quando. Isso, porque é uma coisa que sempre vai acontecer. A gente sempre vai ter, né, momentos de procrastinação. Isso sempre vai acontecer. Mas é importante que a gente entenda isso aí, né? Que tem o preço. É igual eu tô falando, ontem eu procrastinei. Algo que eu faço todo domingo à noite de trabalho. Ontem eu não fiz. Mas eu me programei. Então, aquilo que eu não fiz ontem à noite será feito hoje à noite. Para isso eu já me programei toda. Por quê? Porque ontem eu realmente queria ficar à toa. Eu queria assistir série um episódio atrás do outro, sim. Eu queria ficar, sabe, olhando a vida passar, sim. Era importante para mim. E é importante que você tenha essas pausas, mas tudo tem que ser muito planejado, gente. Sabe? Não é que você tem que ficar neurótica com as coisas, mas poxa, nós somos mulheres. E só de ser mulher, a gente já sabe quantas responsabilidades, quantos papéis, quantas coisas a gente já tem que dar conta. Então, é uma questão da gente se organizar sim, para dar conta de tudo. E quando você se organiza e quando você planeja, aquilo ali tudo é muito saudável, faz com que tudo seja mais leve para você. Por isso que você precisa disso aqui, ó, de agenda. Não importa se você trabalha para outra pessoa, não importa se você trabalha para você mesma, não importa se nesse momento você não tem um emprego, não tem um trabalho e você cuida da sua casa, não importa o que seja, você precisa ter uma agenda, ok? Sendo consciente, a procrastinação às vezes é necessária. A gente tem que lembrar que a gente não é uma máquina, a gente precisa de tempo para descansar. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, né, em relação à agenda, a gente precisa saber que a gente não dá conta de fazer tudo num dia só. Um dia não dá para fazer tudo. E a segunda coisa, quais são as suas prioridades? Você tem que ter prioridades. Você tem que entender o que é mais importante naquele dia. E aí eu vou te dar algumas dicas aqui e vou te falar o que eu faço para eu fazer a minha agenda, tá? Então, tudo que eu preciso é isso aqui, ó. Preciso da minha agenda e eu tenho um pedaço de papel. Esse papel aqui é muito importante para mim. Muito, muito importante. Sempre que fico neurótica, paraliso total. É verdade, isso já aconteceu comigo também, Ana. Porque quando você fica neurótica, quando você fica meio que pensando naquilo ali tudo e pensando de uma maneira que te deixa ansiosa, te deixa nervosa, você paralisa, você não consegue raciocinar mais. Por isso que precisa se organizar, por isso que precisa planejar tudo que você vai fazer, né? E aí o que eu faço? Como que eu faço a minha agenda? Eu faço a minha agenda todo domingo, tá? Antigamente eu fazia todo domingo à noite, mas agora eu nem tenho muito horário não. É a hora que eu tô ali mais tranquila, aí a hora que eu, sabe, assim, que eu não tô fazendo nada muito urgente e tal. Domingo eu faço a minha agenda. Claro que já aconteceu de ter alguma coisa que eu não fazer minha agenda na segunda, mas aí eu não fazer minha agenda no domingo, mas eu faço ela na segunda-feira, a primeira coisa do dia, porque senão eu não tenho como viver a semana. Então, assim, separa meia horinha do seu domingo, sabe? Separa meia horinha. Olha, eu gosto muito de fazer isso à noite. Toma um banho, sabe? Faz um suco, faz um chá gelado, toma uma taça de vinho, pega uma latinha de cerveja, sabe? Coloca ali uma roupa confortável, pega ali uma água geladinha, põe uma musiquinha suave e faz a sua agenda.
e organiza toda a sua semana, sabe? De uma maneira leve, você não tem noção. Se você ainda não faz isso, lembra que eu tô te falando e faça isso. Se você não fez isso, né? Hoje já é segunda-feira, faça isso hoje à noite, organize os outros dias. Faça a sua agenda hoje à noite, faça desse jeito, sabe? Antes de você dormir, toma um banho, coloca seu pijama, pega ali uma tacinha de vinho, um chá gelado, sabe? Um copo d'água, não pega nada, não sei, sabe? Mas tenha esse momento, programa, planeja, tá? Então aí eu vou te ensinar aqui o que eu faço pra você ver. Claro que tudo se adapta a você. Você vai achar a sua versão, a sua melhor maneira de fazer a sua agenda. Por exemplo, pra mim tem que ser isso aqui. Pra mim, preciso disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Sabe, eu preciso escrever. Tem gente que gosta de aplicativo. Então, você vai ver o que você gosta mais. Existem muitos aplicativos que é gratuito, ou às vezes é baratinho. O Trello, eu tenho muitas amigas que usam o Trello. Nossa, e elas amam, e é super eficiente para elas o Trello. Eu não conheço muito, não posso falar porque eu não uso. Mas assim, igual, eu uso o Evernote. Uso muito pouco porque pra mim realmente é aqui na caneta, é escrevendo, meu negócio é escrever, sabe? Mas, de repente pra você é o Google Agenda, seu celular tem um Google Agenda aí? Então, de repente é pra você é isso que vai funcionar, ou às vezes é os dois, não sei. Mas eu vou te falar aqui o que eu faço e você vai adaptar, e também quero ouvir vocês aí, que dicas que vocês têm, tá? Então, o que eu faço? Eu tenho um papel, um rascunho, tá? Eu sempre guardo pedaços de papel, assim, pra eu aproveitar, porque esse aqui é o meu rascunho. Então, eu anoto aqui tudo, eu escrevo tudo que eu preciso fazer. Não tem ordem, não tem prioridade, não tem nada. Eu só jogo aqui nesse papel. Tudo, tá? Então tem aqui, preparar a aula, aniversário da fulana, estudar não sei o que lá, levar a Bela no veterinário, lembrar de fazer a planilha, fazer o calendário de provas do meu filho, mandar mensagem para fulano, tudo aqui. Da mínima, sabe assim, descongelar uma carne, sabe? Fazer uma hidratação, não importa. Tudo que você tem que fazer naquela semana, que é muita coisa, eu jogo aqui no papel, coloco aqui nesse papel. E aí, no domingo à noite, esse papel aqui, ele sempre me acompanha durante a semana, tá? E aí, ó, deixa eu ver o que a Maíra falou aqui. Eu desisti de deixar 100% o celular, porque eu acabo vendo aquele monte de notificação, daí prefiro também 1000 vezes o papel. A gente sabe o que é melhor pra gente. A gente tem que ser inteligente pra aceitar, né? Falar assim, nossa, ela não é nem um pouco moderna, ela escreve tudo no papel. Não tô nem aí. Funciona assim e é assim que funciona pra mim. E pronto, né? Então aí, eu tô falando aqui pra vocês o que eu faço e vocês vão ver. Eu anoto tudo no papel, o que eu preciso fazer. Domingo à noite chegou a hora de fazer a minha agenda. Então, aí eu pego a minha agenda e eu vou colocar os compromissos. Uma coisa também. Além desse papel aqui, eu tenho um grupo no WhatsApp. Um grupo meu, tá? Hoje esse grupo é eu e o meu marido, porque a gente trabalha junto, né, no nosso projeto. Então aí, hoje é eu e ele. Mas tem um grupo, você sozinha, sabe? Pra você montar um grupo, você faz um grupo, coloca uma pessoa e depois tira essa pessoa e você vai ficar sozinha ali no grupo. Porque o que acontece? Nem sempre você tá perto do seu papel. E aí, quando você não tiver como escrever, você manda mensagem pra você no seu grupo. Pode fazer isso no aplicativo também, tá? Tô falando as coisas que eu faço, né? Então aí você vai ter o seu grupo. Às vezes você tá na rua, às vezes você tá na fila do mercado e lembra de alguma coisa que tem que fazer, você manda mensagem ali pra você. Então eu preciso muito desse grupo. Às vezes eu tô correndo, lembro de um negócio que eu tenho que fazer, ou eu tenho uma ideia, aí eu mando mensagem pra mim no grupo, porque aí fica tranquilo ali pra eu não esquecer, tá? Gente, anota tudo, não confia na sua memória, não confia, anota tudo, tá? Aí, então, chegou a hora de fazer ali o planejamento da semana. Então, eu venho aqui na minha agenda, tá? E aí, aqui eu venho na minha agenda e eu uso
eu uso 2 cores diferentes ou 3, tá? E aí, eu não uso na minha agenda highlight. O que é highlight? Esse negócio marca texto. Eu não uso na minha agenda marca texto, tá? Mas é uma opção muito, muito boa, tá? Você usar marca texto também para você definir cores para compromissos diferentes. Então, vamos supor, eu só uso 2 ou 3 cores. O que eu faço? Aqui, não sei se dá pra vocês verem, mas de roxo, por exemplo, eu tenho os meus compromissos fixos. Então, de roxo tá tudo que tem horário certinho, toda semana é do mesmo jeito, que é o meu milagre da manhã, a hora que ela acorda, a hora que eu faço meu milagre da manhã, outro compromisso fixo, a hora que eu corro, as minhas aulas, né, todos os horários dos meus alunos, então é tudo, eu escrevo ali, né, escolha a cor da semana. Então, escreva ali, por exemplo, essa semana tá tudo de roxinho. Todos os meus compromissos fixos. Então, o almoço, o intervalo da tarde, o espanhol que eu estudo à noite, tudo de fixo que eu tenho, eu coloco ali de roxinho. Então, eu faço isso na semana toda, tá? Então, toda semana fica ali os de roxinho, que são os compromissos fixos, tá? Depois eu venho, igual essa semana eu vim de caneta preta. E aí, fora dos horários fixos, é aonde eu encaixo os meus outros compromissos, as outras coisas que eu preciso fazer. Então, vamos supor aqui, por exemplo, igual hoje eu tenho ali todos os horários das aulas, mas eu tenho os horários que eu não tô dando aula, que eu também preciso trabalhar, porque eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer. E aí, eu vou ali de preto e eu escrevo. Eu olho aqui no meu papel o que é mais urgente, o que é mais importante, e eu coloco ali de uma outra cor essas outras coisas que eu tenho que fazer, tá? E aí, uma coisa muito importante que você tem que ver, igual, eu divido a minha agenda em horas. Então, 5 e meia, 6, 7, 8, 9, 10. Cada linha é 1 hora. E aí, vai depender de você. Porque igual assim, eu tenho amigas que dividem em blocos. Manhã, tarde e noite. Ou manhã, 2 horários de tarde e 1 de noite. Então, você vê o que fica melhor pra você. Aí eu venho e coloco ali, né, de caneta preta, as outras coisas que eu tenho que fazer. E aí, você nesse momento, você tem que saber mais ou menos quanto tempo leva pra você fazer aquilo ali, tá? Então, às vezes, por exemplo, uma tarefa, deixa eu ver aqui, levar a Bela ao veterinário. Eu coloquei aqui que não vai ser 1 hora, eu não vou demorar 1 hora para levar a minha cachorrinha no veterinário. Então, o que eu coloquei junto? Então, agora, nesse horário que eu vou levar a Bela no veterinário, eu também vou mandar mensagem para uns alunos. Então, dentro de 1 hora, eu tenho dois compromissos, que é levar ela ao veterinário, e uma outra coisa que não vai exigir muito tempo é mandar essas mensagens para esses alunos que eu tenho que falar com eles. Pronto. Então, às vezes, você tem uma tarefa, por exemplo, aí você precisa ir ao supermercado. Então, você tem que saber mais ou menos quanto tempo vai demorar para você ir ao mercado. Então, você separa ali, por exemplo, 2 horas. Então, você tem que saber mais ou menos quanto tempo leva cada atividade que você vai fazer. E aí, você separa lá o tempo, mais ou menos, previsto que você vai fazer, tá? Então, aí, você coloca cores. Igual, por exemplo, assim... Se você tem... Vamos supor que eu, além de dar aula e cuidar da minha casa, eu também faço uma faculdade. Então, eu vou escolher as cores diferentes. Você pode escolher cores diferentes. Então, eu coloco, por exemplo, roxo para o meu trabalho, para as aulas de inglês. Aí, eu coloco de rosa as coisas que são, né, da minha casa. E eu coloco de azul as coisas da faculdade. Então, você pode escolher cores diferentes para você fazer a sua agenda, tá? E aí também, por exemplo, igual assim, eu preenchi toda a minha agenda de hoje. Tá tudo aqui, todos os compromissos que eu tenho para hoje. Só que hoje eu acordei e lembrei de uma outra coisa que eu preciso encaixar, que não pode passar de hoje. Como todos os horários já estão definidos, eu coloquei um post-it aqui. Isso aqui é importante, tem que ser feito hoje, eu tenho que achar um horário aqui. Então, e acaba que eu acho esse horário, é uma coisa que não vai exigir muito tempo.
sabe? Então, assim, é coisa de meia hora, mas que tem que ser feita hoje. Então, aí, eu lembrei, coloquei um post-it aqui, porque precisa ser feito hoje. Se acontecer isso e for uma coisa que vai exigir muito do seu tempo, aí você vai ter que remanejar. Algo que você vai ter que tirar do dia de hoje para colocar isso, porque é importante, tá? E se você procrastinar? E se você mesmo anotando, você não fizer? E aí? O que você faz quando você procrastina? Me conta aí. Você até planejou, escreveu tudo, a gente teve esse bate-papo aqui legal, você se empolgou, terminou a live, você foi lá e fez todo o seu planejamento, mas e aí? Depois você não abre a agenda, porque isso também é muito importante, tá? Como usar a sua agenda? Primeira coisa que tem que aprender, abrir a sua agenda toda hora, todo dia, porque não adianta escrever, né? Você tem que ir lá e abrir. Ó, a Sheila, redesenha. Isso, não fez hoje? Entenda, tá? Faça uma autoavaliação. Entenda por que você planejou, mas não fez, tá? Você precisa saber, conhecer, né, os seus processos, por que você não fez, mas aí você precisa redesenhar. Porque, igual eu falei, não é porque você não fez que vai desaparecer, e evaporar. Não, muito pelo contrário, vai acumular. Então, você precisa ver o que você faz ali, tá? É muito importante que você entenda por que você procrastinou, mas você vai replanejar, vai reencaixar aquilo ali. Dependendo do que é, eu preciso me punir. Vai ter que sair do meu horário de almoço, caso seja urgente. Isso também. Se for urgente, gente, às vezes pensa, mas é urgente, eu não vou procrastinar. Se é uma coisa urgente e importante, não tem como. Mesmo assim, ainda tem como sim você procrastinar. Tem sim, é muito fácil, muito fácil você procrastinar, tá? Então faça isso. Aí, uma coisa muito importante que eu aprendi, que me ajuda muito também. Depois, se você quiser, você procura aí o Christian Barbosa. Ele é o meu guru de gestão de tempo. Então, assim, sempre tô aprendendo muito com ele. Christian Barbosa, ele é o autor do livro Tríade do Tempo. É muito bom, muito bom. Tudo que ele ensina sobre gestão de tempo, se programar, planejar agenda, compromissos, né? Muitas dicas, muito aprendizado com ele. E ele tem o livro Tríade do Tempo, né? E aí, o que ele fala? Tríade são 3. Então, uma das coisas que ele ensina quando você vai fazer sua agenda é procrastinamos sim. O importante, às vezes, é mais fácil procrastinar do que... Isso, com certeza. Porque, às vezes, uma coisa importante, ela é chata. E aí, você não quer fazer. Aí, o seu lado criança fala mais alto. Fala, eu não quero fazer isso. E aí, você procrastina aquilo que é importante, sim. Porque, às vezes, é uma coisa difícil. Às vezes, é uma coisa que exige algo de você que você não tá com vontade de fazer. Então, é super fácil procrastinar, tá? E aí, o Christian Barbosa, né, o autor da Tríade do Tempo, ele ensina você a planejar 3 dias, tá? Você planeja segunda, terça e quarta. Então, eu pego esse meu papel aqui, tudo que precisa ser feito, organizo de acordo com os meus horários, vejo quanto tempo cada tarefa vai demorar e ali planejo direitinho, segunda, terça e quarta. E isso é muito bom. Por quê? Porque você tem noção de tudo que você conseguiu fazer segunda, terça e quarta. Você tem noção do que você adiou, o que você planejou, mas teve um imprevisto e não pôde ser feito. E aí, você consegue se organizar. Então, aqui, se você olhar aqui, ó, segunda, terça e quarta, tá tudo planejado, tá? E aí, só que, olha aqui, a minha quinta-feira tá ainda só com os horários fixos e pronto. E aí, na quarta-feira à noite, eu venho aqui e reorganizo. Vejo se eu deixei alguma coisa sem fazer. Vejo se a essa altura, esse papel aqui já surgiram outras coisas que precisam ser feitas, porque a vida não para, os compromissos não param, né? Então aí, quarta-feira, eu programo quinta, sexta e sábado. Gente, isso é muito bom, tá? Então, porque você
Olha, e outra coisa também que ele fala muito, que aí, pra mim não encaixa muito bem, mas ele fala que você planeja 3 dias para que no 4º dia você possa relaxar um pouco. Você possa descansar um pouco, sabe? E ter um dia mais livre. Então, se isso for possível pra você, pra mim não funciona, mas eu tô falando o que ele fala lá, né? Pra mim não funciona, porque não tem como eu ter uma quinta-feira livre. Mas assim, se você, às vezes, você não pode ter uma quinta-feira livre, mas você pode ter uma parte da manhã livre pra você pra você programar a quinta, sexta e o sábado, né? E aí você se organiza dessa maneira. Eu gosto muito de seguir a tríade porque, assim, essa questão, na quarta-feira eu vejo 3 coisas. Ou eu tive vários imprevistos e ficou coisas pendentes, ou eu procrastinei e eu preciso dar conta daquilo ali, ou foi muito bom e eu consegui fazer até mais coisas do que o previsto, e aí eu posso adiantar alguma coisa, ou eu posso simplesmente relaxar, ficar tranquila, sabe? E seguir ali os últimos 3 dias mais de boa. Então isso, a tríade é muito bom porque vai te ajudar muito, muito nisso, tá? Você se organizar, tá? E assim, uma coisa agora que eu quero falar de dona de casa para dona de casa. Quem aqui é dona de casa? Eu sou dona de casa. Eu trabalho, mas quem cuida da minha casa sou eu. It's me. Eu que lavo, eu que passo, eu que lavo o banheiro, eu que limpo a casa, tudo eu. Eu não cozinho, mas aí já... Mas de vez em quando eu ainda cozinho, se precisar, né? Mas aqui a cozinha é do meu marido. Mas sou dona de casa, então eu que tenho da faxina, ainda não tenho uma pessoa para me ajudar. Então, mas eu amo, eu gosto muito, sabe? Ah, mas você gosta da faxina? Não, não é que eu gosto da faxina, mas eu gosto do resultado, entendeu? Então eu faço porque eu gosto do resultado, de ver a minha casa limpa, cheirosa, é maravilhoso, né? Então, falando de dona de casa aqui, se você é dona de casa, você tem que tomar muito cuidado, que às vezes você não tá trabalhando num emprego, então você tem que tomar muito cuidado para você não ficar por conta só de limpar a casa, só de lavar vasilha, só de limpar chão, só de lavar roupa, sabe? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós mulheres, nós sabemos que se você ficar por conta de limpar a casa, é todo dia, o dia inteiro. Então, o serviço de casa, ele não acaba. Vocês concordam comigo? Ou será que é só aqui em casa que é assim? Oh my God, me conta, pelo amor de Deus. Então, pelo menos aqui, não acaba. Então, se eu quiser sair dessa live aqui agora, botar o cabelo pra cima e limpar minha casa de novo, tenho que limpar. Sempre tem, tá? Então, eu quero te falar 2 coisas. Às vezes é importante que você possa arrumar alguém para fazer esse trabalho para você, ou você se organizar, tá? Então, o que você vai fazer? Eu, por exemplo, eu tenho um dia fixo para dar a faxina. E é naquele dia e pronto, acabou. Os outros dias eu só dou um tapinha. Ó. Aí, tá vendo? Graças a Deus não é só aqui em casa. Ai, não acaba não. Se abrir os olhos, vai ser 48... Isso, exatamente. Que bom saber que não é só aqui em casa, tá? E aí, então, o que que acontece? Eu tenho um dia fixo pra dar a faxina. Então, o meu dia de dar a faxina é sexta-feira. Eu escolhi a sexta-feira por vários motivos. Antigamente era na segunda-feira. Mas aí depois de já faz mais de 1 ano que eu mudei pra sexta-feira. Por quê? Meu marido trabalha. E aí, quando dava sexta-feira, a casa não tava, pensa, né? Eu dei faxina na segunda-feira. Quando chegava sábado e domingo que ele ia ficar em casa, a casa não tava cheirosa, limpinha. É claro que tava tudo organizado, tudo no lugar, mas não é a mesma coisa de ter acabado uma faxina. Então, assim, por causa disso, por causa dele, eu passei a fazer a faxina na sexta-feira para poder ele estar em casa no sábado e no domingo com uma casa limpinha, cheirosa. E aí eu fico mais tranquila, tá? Mas eu tenho um dia fixo para cuidar da minha casa. Nos outros dias, é claro que eu
cuido ali do básico, né? Eu tenho aqui, né, um horário de 40 minutos que eu dou uma geralzinha na casa, tá? E aí, você faça isso. Tenha um dia, não fica por conta só da casa. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, se nesse momento você é uma pessoa que não tem um emprego, não tá trabalhando fora, não dedica todo o seu dia, todos os dias da semana para limpar a casa, não, tá? Faça coisas para te edificar, vai estudar o seu inglês, vai ler um livro. Gente, tanta coisa de graça nessa internet que você pode aprender. Então vá, sabe, colocar seus projetos, seus sonhos em ação, em vez de ficar lavando vasilha, lavando roupa, esfregando chão, tá? E aí, isso é muito importante. Então, assim, eu tenho o dia certinho, de tal hora até tal hora, faxina, casa limpa, banho tomado, 2 horas de descanso, e aí depois eu ainda faço mais algumas coisas de trabalho, tá? E aí também uma coisa dentro da minha agenda que é muito importante é eu ter o dia para estar com meu marido. É claro que eu passo o domingo todo com ele, mas a gente é livre no domingo, igual ele gosta de dormir, domingo à tarde, então ele dorme. Então ele não fica comigo no domingo à tarde, ele dorme. Mas a gente tem um horário específico para nós. Então toda sexta-feira à noite é o nosso dia. Então até isso tem na minha agenda. Sexta-feira à noite é sagrado. Eu e o meu filho, eu e o meu marido, entendeu? Então aí, por exemplo, eu faço compra toda semana. Eu faço compra toda sexta-feira. Ele chega do trabalho mais cedo na sexta. Eu já dei a faxina. Sexta-feira é um dia que eu não dou aula, né? Só se acontecer algum imprevisto. Às vezes eu dou aula, não tem problema se precisar. Mas aí eu tenho os horários muito fixos para isso. Então é uma coisa que é organizada para mim. Então sexta-feira é assim. Aí a gente vai ao mercado fazer a compra da semana. A gente compra uma bebidinha, uma comidinha gostosa. E a sexta-feira à noite é minha e do meu marido. Então é muito importante que a gente encontre o equilíbrio. Eu sei que aqui eu sou professora de inglês. Eu tô aqui para te ajudar a falar inglês. Esse é o meu propósito de vida, ajudar você a falar inglês. O meu projeto é ajudar mulheres a falar inglês. Mas eu fico pensando, como que eu vou te ajudar a falar inglês se você não está se organizando? Como que eu vou fazer com que você entenda que você precisa estudar inglês, que inglês tem que ser uma coisa que tem que estar dentro da sua rotina, que você tem que estudar inglês todos os dias, se você não está organizando o seu tempo? Então eu quero te ajudar muito mais do que só falar inglês. Eu quero te ajudar a ter isso aqui em ordem. Eu quero te ajudar a você organizar a sua agenda, você entender que sim, você consegue ter tempo para tudo aquilo que é importante na sua vida. Claro que vai ter dias que você vai precisar mais se dedicar a um ponto ou a uma área, mas que é possível sim você organizar tudo. Você ter tempo para você mesma. Eu tenho tempo para mim mesma. Eu tenho muito tempo para mim mesma, para cuidar da minha saúde, para cuidar da minha intelectualidade, para cuidar da minha espiritualidade, para cuidar da minha beleza. Eu tenho tempo para mim, tá? Agora eu estou tendo tempo também para outras coisas que precisam. Então você tem que achar um tempo para o seu filho, você tem que achar um tempo para suas amigas, você tem que achar um tempo para sua mãe, e tudo isso é possível, sabe? Então é por isso que, além de te ensinar inglês, a gente se encontra aqui toda segunda-feira de manhã pra gente ir além disso, para que você consiga se organizar, para que você consiga se planejar. Porque se você não se planejar, o dia vai passar e você vai terminar o dia exausta e você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque você passou o dia inteiro ocupada, correndo, fazendo um monte de coisa pra nada. Ou às vezes até pior, você passou o dia inteiro se arrastando sem produzir nada. E aí você entra nesse ciclo vicioso de que todo dia é a mesma coisa, você não se planeja, você não faz a sua agenda. E aí, se você não tem uma agenda, se você não está programada para as suas coisas naquele dia, o dia vai passar e você não vai conseguir render. Então é muito importante que nós mulheres, a gente tem que saber se planejar.
Às vezes você fala, nossa, eu não sou nem um pouco organizada, eu sou muito desorganizada. Eu acredito, sinceramente, do fundo do meu coração, que você só não descobriu ainda como você resgatar essa organização. Porque nós mulheres, eu acredito que a gente já nasceu, já veio de fábrica com esse negocinho chamado organização instalado na gente, tá? Talvez você ainda só não esteja sabendo usar, mas que tá aí, tá assim, sabe? Gente, quem nunca viu um filho ou um marido falar assim, né? Tipo assim, vamos falar, mãe, cadê o meu tênis, não sei o que lá? Vamos lá, uma bermuda. Mãe, cadê aquela... Mãe, eu quero aquela bermuda preta, cadê minha bermuda preta? Aí você grita assim, tá aí no seu guarda-roupa, tá aí. Aí ele fala, mãe, não tá, eu já revirei o guarda-roupa inteiro, não tá. E aí ela grita assim, tá aí sim, se eu levantar daqui e for aí e eu achar essa bermuda, eu vou esfregar ela na sua cara. E ele fala, mãe, não tá aqui, eu já revirei tudo, cadê minha bermuda? E você chega lá e até com o olho fechado você vai lá assim, pega a bermuda. Marido abre a geladeira, amor, a manteiga acabou. E você fala, não acabou não, tá assim, assim assado, atrás do leite, do lado dos ovos. Tá não, tá aqui não. E ele fica lá com a porta da geladeira aberta, olhando pra geladeira sem nem piscar e falando, não tá aqui não. E você chega de olho fechado, vai lá, pega a manteiga e entrega na mão dele. Quem nunca? Se isso nunca aconteceu com você, você já viu acontecer com sua mãe, você já viu acontecer com alguém. Porque, gente, eu não sei. Ó, falar em amor, né? Meu amor chegou. Bom dia, meu amor. E aí, tá vendo? Aí é assim, né? E aí ele fala, não, amor, não tá aqui não. Assim, está assim, pode olhar direito que tá. E ele não acha. E aí você vai lá com o olho fechado e entrega. Então, porque, gente, a gente já nasceu organizada. A gente já nasceu com isso instalado, né? Morando tava falando de você aqui. Eu querendo mostrar para as meninas que nós mulheres somos organizadas de nascença, né? Que quantas vezes vocês maridos, vocês filhos pedem alguma coisa e aí fala, não tá aqui não. E aí a gente vai lá e acha. Tava lá, vocês não conseguem. Por quê? Porque a gente é organizada. Gente, a gente já entende isso, aceita isso na sua vida, bate no peito, olha pra você e fala assim, garota, além de linda, você é uma mulher muito organizada. Só precisa de você usar isso aí, ó, tá aí, ó, ele falando que é verdade. Você perguntar pros seus filhos e pros seus maridos aí, vocês vão ver que é verdade. Então entende, quando você achar que você não é uma pessoa organizada, você vai lembrar disso. Nós somos organizadas sim. Talvez você não está só encontrando a forma correta de você fazer isso, de você organizar todos os seus compromissos, tudo aquilo que você tem que fazer, tá? E o dia que você aprender, pegar isso aqui, se programar, você vai ver o tanto que um dia é grande. O tanto de coisa que dá pra você fazer num dia. Muita coisa, tá? Você consegue sim. Você só tá precisando disso. Você tá precisando só de se organizar. E tudo vai muito além, porque você tem que se conhecer, tá? Você tem que ver o que tá te sabotando, porque os sabotadores, eles existem, tá? Então, pra você ter disciplina, você precisa ir além, né? Aí, ó, a Ana tá rindo, a Margot concorda comigo. Somos guerreiras demais, só não nos valorizamos, nos cobramos ao extremo. Sim, é verdade. A gente se cobra e só acha defeito. A gente não olha para as nossas qualidades, a gente tá assim de qualidade, viu? Oi, Chayane, seja bem-vinda, tá? Então aí, além da agenda, de se programar, você tem que se conhecer muito. Tem que se conhecer. Você precisa imaginar ali por que você tá procrastinando, né? O que tá acontecendo? Às vezes... Oi, Giovana, seja bem-vinda. Às vezes você tá procrastinando porque aquilo ali, sabe, você não tá vendo algo lá na frente.
um grande motivo para você estar fazendo aquilo. Por exemplo, assim, a coisa mais fácil do mundo é procrastinar quanto ao exercício físico, não é? Você se planeja, você fala assim que amanhã eu vou acordar 6 horas e vou correr. Amanhã eu vou acordar 6 horas e vou pra academia. E aí chega no outro dia 6 horas, cadê aquela garota? Aquela garota, ó, sumiu. Aquela garota super poderosa de ontem desapareceu. E você não vai, tá? Por que você não vai? Porque você não tá vendo um objetivo por trás daquilo ali. Você não tá enxergando o porquê. Se você não souber porquê, você não vai fazer. Entendeu? Então, assim, se você não tá fazendo alguma coisa e tá procrastinando, tenta entender por quê. Por que você quer aquilo de verdade? Igual, eu não tenho mais preguiça. Eu não tenho mais, e eu já fui muito. Eu já fui a rainha da procrastinação, a rainha da preguiça. E aí, quando eu ia dormir e falava assim, amanhã eu vou fazer minha caminhada. Amanhã eu vou. E no outro dia eu não acordava. Ou eu acordava e voltava a dormir. Por quê? Eu não tinha clareza. Eu não sabia por quê. Só que hoje, tá muito claro pra mim. Quem tá aqui comigo toda segunda-feira já tá cansado de saber por que eu faço minha caminhada, por que eu corro todos os dias, quase todos os dias, porque às vezes tem um imprevisto, sim, às vezes tem alguma coisa que acontece, sim. Então não posso falar que é quase todos os dias, é de segunda a sexta, quase toda segunda a sexta, né? Precisamos nos conhecer. Os exercícios são os campeões em procrastinação. E era assim até descobrir o certo para mim. Hoje eu tenho o ânimo ao extremo para o exercício, sim. A Maíra faz beatbox e ela se encontrou. Assim como eu me encontrei na corrida. E eu descobri por quê. Porque igual vocês sabem, eu sempre falo aqui, eu quero viver até os 100 anos. Eu quero envelhecer, eu quero viver muito, muito, muito tempo. E hoje eu entendo que se eu quero chegar aos 100 anos, eu preciso correr hoje. É hoje que eu tenho que acordar e correr. É hoje que eu decido beber bastante água, porque eu quero viver até os 100 anos. É hoje que eu tiro açúcar do meu café, porque eu quero viver até os 100 anos. Então, é muito importante que você tenha uma visão a longo prazo, que você entenda o porquê daquilo ali, sabe? Por quê? Por que eu faço a minha agenda? Por que eu anoto todos os domingos? Por que eu tenho tudo planejado? Porque eu quero ser produtiva, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer na minha vida. E aí, eu faço. Então, você precisa entender isso. Primeira coisa, tá? Nessa questão do esporte, você tem que achar o que você gosta, tá? Às vezes você não gosta de academia, mas você gosta de uma natação. Igual eu não gosto de academia, eu já fui pra academia. Era até legal, sabe? Assim, depois que eu saí de lá. Mas era difícil dar conta de ir todo dia. Mas eu me encontrei na corrida, sabe? Não corro maratona, não é isso, sabe? É a minha corridinha aqui, dentro do meu condomínio mesmo. 1 hora por dia, no meu ritmo. Tentando todo dia ser melhor um pouquinho. Eu me encontrei, sabe? Maíra se encontrou no Hitbox. Encontra o seu exercício físico. Mas a gente não tá falando só de exercício físico, a gente tá falando de tudo. Então é muito importante isso. Por que você vai fazer a sua agenda? Por que você vai se planejar? Por que você não vai deixar seu dia correr solto? Ficar por conta aí de olhar a vida dos outros no Instagram e lavar vasilha o dia inteiro? Por que você precisa disso? Porque você quer evoluir. Evoluir pra quê? Onde você quer dar daqui 5 anos? Meninas, façam a sua visão de 5 anos. Pega um pedaço de papel e sonha alto, sabe? Levanta a cabeça ali, sabe? Se enxerga como uma mulher maravilhosa que você é e faça a sua visão de 5 anos. Onde você quer dar daqui 5 anos? Onde você quer dar daqui 20 anos? E isso vai fazer diferença nas suas atitudes de hoje, tá? E aí você precisa se conhecer, saber o que você quer pra sua vida. E você precisa conhecer os seus sabotadores, tá? Porque, meu Deus, amiga, tá tudo aí os sabotadores, ó. Assim, de sabotadores todo santo dia. Aqui em volta de mim, sangue de Jesus tem poder. Eles existem o tempo inteiro. Meu sabotador é o WhatsApp. Se eu não tomar cuidado, eu vou ficar ali no WhatsApp um tempão. Um tempão. Os stories do Instagram também têm sido. Mas eu conheço. E aí, eu
entendo que aquilo ali é um sabotador e eu vou lá e ó, eu corto. Então entenda quais são os sabotadores que você tem. O que tá atrapalhando você fazer suas coisas? O que tá atrapalhando você a pegar a sua agenda e se planejar, tá? Como eu queria ver daqui 5 anos. Ana, né? Você continua tentando. Não é fácil mesmo não, mas você continua tentando. Deixa eu dar uma dica do que eu fiz quando eu precisei começar. Hoje é muito tranquilo pra mim. Inclusive é um dos exercícios, né? Um dos salvadores de vida do livro do Milagre da Manhã. Então, por exemplo, eu tenho 45 anos. Eu quero saber como é que eu vou estar como é que eu quero estar daqui 5 anos. Uma das coisas que eu fiz foi procurar, porque aí então daqui 5 anos eu vou ter 50 anos. Aí eu comecei a olhar ao meu redor mulheres de 50 anos. Aí, sabe, eu fui olhando. Ah, imagina, vamos trocar ideias aqui, né? E aí, uma das coisas que eu fiz é comecei a observar, vamos supor, né? Que aí você tá com 45 anos, eu quero fazer minha visão daqui 5 anos. Eu comecei a procurar mulheres de 50 anos. Daqui 5 anos eu vou ter 50, então quem tem 50 anos pra eu dar uma olhadinha, né? E aí, eu comecei a olhar. Aí eu falei assim, nossa, ela tem 50 anos. Nossa, não quero estar daquele jeito. Não, tá louca nunca. Uau, olha aqui na internet, essa mulher tem 50. Gente, olha quem tem 50 anos. Só se eu estiver muito enganada, mas eu vi isso em algum lugar. Alessandra Negrini. Não sei se vocês sabem quem é essa atriz. Eu vi ela na internet esses dias. Ela tem 50 anos. Eu não acreditei. Linda, uma bonequinha. Eu olho para aquilo ali e aquilo ali me inspirou. Entendeu? Então, uma das coisas que me ajudou. Outra coisa, com quem você quer estar daqui 5 anos? Quem você quer estar ao seu redor? Né? E outra coisa, aonde você quer estar morando? E aí você sonha alto. Sonha alto. Eu sei onde eu quero estar morando daqui 5 anos. Daqui 5 anos eu vou estar morando em João Pessoa. Numa casa linda. Tenho tudo. Tenho tudo na minha mente. Tenho tudo nos meus ouvidos. Eu ouço a minha vida daqui 5 anos, eu sinto o cheiro da minha vida daqui 5 anos. Eu converso com pessoas que não estão comigo hoje, mas que estão lá daqui 5 anos. E ela tá lá e eu converso com ela. Entendeu? Então é um trabalho, é um exercício, sabe? Então você começa a imaginar assim, o que você quer estar, onde você quer estar, que casa que você quer estar morando, quem você quer estar do seu lado, sabe? Em que você quer estar trabalhando, que corpo, tudo isso. É um exercício que você tem que ir fazendo diariamente. Então isso vai te ajudar. O assunto é a agenda, né? Mas tudo faz parte, porque é isso que eu tô falando. Se você não sabe por quê, você não vai fazer hoje e você só tem o hoje. É hoje que você tem. Você tem o agora. É agora que você tem que mudar as suas atitudes. É agora que você tem que olhar para você e resgatar a mulher organizada, a mulher disciplinada, a mulher vencedora que já tá aí desde só de ter nascido mulher. Já devia ganhar um Oscar, um troféu, sei lá como é que fala. Não é, acho que é um troféu, né? Porque é muita coisa, é muita responsabilidade. Todas as habilidades que a gente já nasce, né? Ó, também sou assim, Jana, eu consigo sentir. Foi assim com meus consultórios, até a cor dele, acessórios. Tá vendo como é poderoso? A Chayane tá aqui falando o que aconteceu com ela. Ela visualizou, ela tinha tudo muito claro e hoje ela já aconteceu. E aí ela visualiza outras coisas para daqui a um tempo. Mas já botei no meu papel a visão dos 5 anos para fazer hoje no meu tempo livre. E isso, faça. Talvez vai mudar uma coisinha ou outra, mas você precisa começar a exercitar. Todos os dias um pouquinho. Tira 10 minutos, fecha os seus olhos e imagina. E coloca no papel. Todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. E tudo isso vai fazer muito sentido para você organizar a sua agenda. Alguém aí tem mais alguma dica sobre a agenda? O que você faz? Além dessas coisas que eu falei? E as minhas dicas te ajudaram? Me conta aí. Né? Chayane é minha amiga aqui, ó. A gente tava conversando sobre organização esses dias. Ela falou uma coisa muito legal. A Chayane, ela tem um roteiro. Quando ela entra no carro dela, que ela tem que ir pra X lugar,
e ela precisa fazer umas coisas na rua, ela já faz um mapinha. Ó, eu vou virar a esquina, esquerda, aí eu passo já, vamos supor, no mercado. Aí depois, 4 quadras pra frente, farmácia, ela já tem um roteiro que ela segue. Eu lembro dela falar isso. E aí, eu achei muito interessante. Então, isso é uma coisa que eu não preciso, porque eu não saio de casa, né? Eu tô de quarentena mesmo aqui, porque eu já trabalho em casa, não tenho que fazer nada, né? Muitas coisas na rua. Mas é uma ideia muito legal que a Chayane faz, né? Então, assim, a Maíra mexeu nos horários dela todo aí, acorda 3h30 da manhã, mas pra isso ela dorme na parte da tarde. E isso é super válido na vida dela, tá? Às vezes você tá precisando só acordar um pouco mais cedo ou dormir um pouco mais cedo, não sei. Mas faça isso, tá? Aí você vai conseguir se organizar. Não acorde amanhã sem saber o que você tem pra fazer. Entendeu? Às vezes você vai errar, se você ainda não tá fazendo, você vai errar umas coisas, você vai se organizar de uma maneira e amanhã você vai ver que é algo que você planejou, que você achou que ia demorar 1 hora, demora 2, e aí vai atropelar as coisas, mas é assim. Aí você vai se conhecer, tá? Então, otimize o seu tempo, planeje a sua semana, planeje os seus dias, faça disso um treino. A gente é bom naquilo que a gente pratica, tá? Então, comece a dar os seus pequenos passos, se organize hoje, se organize amanhã, e vai fazendo acontecer, tá? E para que você consiga evoluir, para que você consiga aprender coisas novas, para que você consiga ser uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida, você vai ter que começar com pequenos passos, ok? Espero que as minhas dicas tenham te ajudado, tá? E se você lembrou de alguma amiga sua que precisa aprender a se organizar a agenda, manda essa live para ela, tá? Compartilha aí com as suas amigas que precisam aprender. Vai ficar salva se você precisar assistir de novo. Você assiste de novo aí pra você, né? Se você não anotou, pra você lembrar de alguma coisa, tá? Ó, faço tudo pra me organizar. Na hora de realizar, eu preciso trocar. Mas aí, às vezes, você precisa trocar por alguma coisa que surge de urgente. Você não pegou o começo da live aqui, Margot? Assiste de novo aqui o comecinho pra você ver que eu dei umas dicas legais, tá? Dei umas dicas legais. E aí, isso acontece. Às vezes, você programa uma coisa e surge um imprevisto. Você vai lá e redesenha e se organiza de novo, que dá certo, tá? Meninas, vou deixar vocês trabalharem, vou deixar vocês cuidarem das suas vidas, vou cuidar da minha aqui também. Nossa, eu fico tentando ser mais breve e não ficar aqui tomar tanto tempo. Mas a gente fala demais, né? Mulher não pode juntar, fala, né? Então, enfim, sem mais delongas, se organize, anota tudo que você precisa fazer sim, organiza nos seus 3 primeiros dias, segunda, terça e quarta. Segue essas dicas, tenta aí ver o que funciona pra você, o que não funciona. E vambora lá, vambora, né? Vamos conquistar esse mundo aí, vamos arrasar, né? Na nossa segunda-feira. Boa semana pra vocês, façam uma excelente segunda-feira, façam uma excelente semana. E a gente se vê aqui toda hora no Instagram, tá? Bye, bye!